A paz de Cristo. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para transmitir a todos que estão nos assistindo. Fala-nos a respeito de morte. Nós vamos falar um texto bíblico que diz respeito a fatores que levam à morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. São fatos que ocorrem diariamente na nossa vida cotidiana e principalmente dentro da igreja, principalmente no seio da igreja. E observando muitos fatores, por ser pastor e por conhecer a necessidade das ovelhas, a necessidade do povo. Talvez você que nesta noite estará assistindo esse vídeo, neste momento, Talvez você que neste momento estiver assistindo esse vídeo, você poderá ser uma dessas pessoas que foi assassinada, julgada, cruelmente, sem nenhum pingo de compaixão pelos seus acusadores. Paulo escreveu uma carta aos Romanos e ele fez uma expressão no capítulo 14 do livro de aos Romanos, no versículo de número 3 do capítulo 14, ele diz assim: quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus os escolheu. Quando nós vemos Paulo fazendo esta menção, ele fala-nos a respeito do julgamento. Então nós entendemos o quê? Que somos julgados às vezes injustamente e também justamente, mas porém de uma forma cruel. Você talvez pode ter sido julgado de uma forma cruel, mas também você pode ter sido julgado de uma forma em que você merecia tal acusação ou correção, vice-versa. Porque o texto fala: o que come não julga o que não come, e o que não come não julga o que come. É o que o texto está falando nesta noite. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo de número 1, a Bíblia nos fala que o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou um texto que nos fala a respeito desses fatores que acontecem dentro da igreja. Como assim? Quando você peca, quando você erra, quando você comete um delito diante da sociedade cristã, você é apedrejado até a morte, sem nenhuma condição de sobrevivência pela forma em que você é julgado. Então, a crueldade do julgamento faz com que você se afaste de Deus, morre espiritualmente e a sua vida é levada a perder até mesmo o temor das coisas de Deus. E isso acontece diariamente, porque dito nos cristãos, às vezes nos colocamos até mesmo acima de Deus e queremos julgar as pessoas como se nós próprios fôssemos Deus. Mas olha o que a Bíblia nos ensina aqui: não julgue para que não sejais julgados, porque com o crédito com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido,
vos medirão também a vós. Este texto sagrado está nos falando a respeito do julgamento. Mais adiante, o escritor Mateus continua a dizer: porque verdes o alqueiro que está nos olhos do seu irmão e se preocupa com ele, mas não se preocupa em tirar a trava que está diante dos teus olhos. O que eu quero dizer para você nesta noite, neste momento, você que se encontra vendo este vídeo, talvez você é uma dessas pessoas, cometeu um erro, pecou, transgrediu a lei de Deus, mas Deus é o único que pode trazer o juízo sobre a sua vida. Ele é o único que pode tratar a sua causa de uma forma justa. O escritor Lucas, no capítulo de número 6 do seu livro, ele escreve assim no versículo de número 38, dizendo assim: dai e vos será dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, vos serão medido também. Então essa mensagem de Lucas não apenas está falando sobre a bênção da prosperidade da oferta, mas também está falando sobre o julgamento. Eu não sei como tem estado a sua vida espiritual devido a algum julgamento que te fizeram, mas eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. O Senhor Deus, Ele nos deixou essa palavra porque Deus o escolheu. Então, Deus o escolheu. Então, ele diz, o próprio Paulo, no livro de Romanos, capítulo 14, verso 4, ele diz assim: quem és tu para julgares o servo alheio? Então, não somos dignos de julgar ninguém. A única pessoa que tem autoridade e poder para julgar é Deus. Devemos acatar as ordens eclesiásticas, devemos obedecer às doutrinas da Bíblia Sagrada, devemos estar de acordo com os princípios de Deus, mas principalmente saber que é o único que tem poder e capacidade de nos julgar, nos acusar e nos decretar réu, é o próprio Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus.